noite! Você já deu uma boa noite para o seu vizinho? Dá uma boa noite para ele, fala uma coisa bonita para ele. Mostra que você é poeta. Dá uma palavra de fé para o seu irmão aí. Boa noite, Marquinhos. Amém? Glória a Deus. Senta um pouquinho em nome de Jesus, para nós ouvirmos a boa palavra de Deus. Deus tem uma palavra boa que vai te ajudar. Tem alguém pela primeira vez conosco aqui na Igreja da Graça, em Duque de Caxias? Já é todo mundo de casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Êxodo capítulo 38, versículo 8. É a palavra que temos estudado hoje na casa de Deus. Uma reunião nunca é igual a outra. Deus sempre fala de uma forma diferente, né? Então vamos lá. Êxodo 38, versículo 8. Se precisar de ajuda, você levanta a mão rapidinho. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 38, versículo 8. Pastor Paulo, eu não achei não. É só levantar a mão que a gente ajuda você. Amém, Jesus? Antes de eu ler o texto, presta atenção aqui no pastor um pouquinho. Você sabe que o povo estava no deserto, indo em direção à terra prometida. 600 mil homens, mais mulheres e crianças. O Moisés era o pastor e eles adoravam a Deus. E eles não tinham tempo como nós temos hoje, um lugar para adorar a Deus. Deus então mandou que o Moisés fizesse um templo para adorar a Deus, mas não poderia ser um templo como esse de alvenaria, porque eles eram peregrinos, não tinha como construir um templo, eles iam ficar ali, eles não tinham morada certa. Eles desmontavam o acampamento e iam embora, então tinha que ser uma tenda. Deus mandou então que Moisés construísse o tabernáculo, que era uma tenda, mas era um santuário provisório, podia desmontar, levar. Quando o povo parava, eles montavam outra vez. E não era uma tendinha qualquer, era uma tenda de luxo. No tabernáculo tinha tudo do bom e do melhor ali. Ouro, prata, os panos eram da melhor qualidade. Tudo ali era coisa de qualidade, tudo ali era coisa boa no tabernáculo. Deus mandou que fosse construído. Deus enviou um homem para construir, chamava-se Bezalel. Ele tinha um auxiliar dele, chamava-se Aholiabe, e eles trabalhavam juntos, e eles sabiam trabalhar com qualquer tipo de material, cobre, madeira, ouro, tudo. Então Deus tinha o tabernáculo, a maneira como seria feito, a planta do tabernáculo, o projeto, tinha a pessoa para fazer, mas faltava o material para fazer. Não tinha como comprar no deserto nada, então o Moisés pediu uma oferta ao povo. Moisés disse: eu preciso de ouro, preciso de prata, preciso de bronze, preciso de material para fazer um tabernáculo. E o povo abriu o coração e começou a ofertar. Ofertaram tanto que o Moisés teve que mandar parar. Teve uma hora que ele disse: para, gente, chega, você dá uma mão que já está até passando já aqui. Quando o povo entende, fica mais fácil. O povo entendeu que Moisés precisava daquilo. Ninguém segurou a oferta, todo mundo deu, todo mundo abriu o coração. Então agora ele tinha a planta, do tabernáculo, projeto direitinho, tinha quem fizesse, tinha ouro, tinha prata, mas faltava ainda o material para ele fazer a pia. O tabernáculo era uma tenda que tinha algumas peças, tinha a mesa da proposição, por exemplo, tinha a arca, tinha o altar do holocausto, e era necessário também fazer uma pia. Para que essa pia? O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos e os pés para entrar ali. Ele não podia entrar de qualquer jeito, tinha que lavar suas mãos e seus pés. Se ele entrasse de qualquer jeito ali, ele morria lá dentro. Era sério. O sacerdote entrava, o povo ficava do lado de fora. Era tão séria a coisa que o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada nele. Se ele morresse lá dentro, o pessoal puxava ele, porque ninguém podia entrar lá para tirá-lo. E ele ficava com um sininho nele. Enquanto o sininho estava tocando, quer dizer que ele estava vivo lá dentro. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria fulminado lá. Então, tinha que ter essa pia, mas então não tinha o material para fazer a pia. Precisava que alguém doasse o material para fazer a pia. E aí, quem é que doou o material? Vamos lá para você ver. Versículo 8. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre,
dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Olha que bonito. As mulheres decidiram fazer uma doação. E o que elas doaram? Coisa preciosa, irmão. Seus espelhos. Como as mulheres gostam do espelho, não é? Mas elas abriram mão de seus espelhos, ainda que gostando muito deles. Mulheres gostam de espelho. Às vezes tem 2, 3 em casa, não é? Duvido que você tem um só na sua casa. Você tem vários. Olha os 3, ainda vem dentro do carro olhando no espelho do carro, ainda faz o marido de espelho, não é? Está direitinho, amor? O marido vira espelho, celular vira espelho, carro vira espelho, tudo vira espelho, não é assim? E essas mulheres bondosas decidiram abrir mão de seus espelhos, doaram seus espelhos para que Moisés fizesse uma pia. O Moisés pegou o espelho, que era de cobre, e construiu com aquele espelho uma pia para que o sacerdote pudesse lavar as mãos e os pés antes de entrar no santuário. O que isso tem a ver com a nossa vida? O fato de terem doado os espelhos, irmãos. Eu tenho falado isso aqui desde cedo. Nós precisamos doar os nossos espelhos também. Isso aqui não está falando de um espelho físico na sua casa. Eu tenho falado desde cedo que o espelho, o que o espelho faz? O espelho, ele devolve na mesma moeda aquilo que você dá a ele. Um exemplo, se você chega diante de um espelho e faz uma careta para ele, bem feia, o que o espelho faz? Ele devolve a careta para você, não devolve? Se você dá a língua para ele, o que o espelho faz? Ele devolve a língua para você. Se você ameaça dar um soco nele, o que ele faz? Ele devolve o soco que você deu. Por outro lado, se você dá um sorriso para ele, ele devolve o sorriso. O espelho paga com a mesma moeda aquilo que você dá a ele. Você dá ao espelho e você recebe. Ele não acrescenta nem tira. Ele faz de acordo com o que você fez com ele. A mesma moeda, não é assim? Ele dá um troco para você. Ah, me deu, toma de volta. O espelho devolve aquilo que você dá a ele. Aquilo que você apresenta diante dele é aquilo que ele também vai devolver a você do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Eu tenho dito, irmãos, que abrir mão do espelho, então, é abrir mão dessa coisa de se mirar, de dar o troco. Quantas vezes você vai ouvir alguém dizer assim, olha, 1-0 para você, quer dizer o quê? Eu vou descontar, você me paga. Um dia eu desconto. Um dia você vai me pagar. Abrir mão do espelho é você abrir mão disso. E parar de tratar as pessoas como elas tratam você. Porque, pastor fulano falou mal de mim. Aí eu fui e falei mal dele também. O pastor fulano ficou sem falar comigo. Não fala comigo, eu também não falo com ele não. Não me deu um bom dia, eu também não dou para ele não. Fez isso comigo, pastor, é assim, bateu, levou. O que fizerem comigo, eu faço do mesmo jeito. Eu devolvo na mesma moeda. É assim que o espelho faz. Ele paga com a mesma moeda. Ele dá o troco daquilo que você fez com ele. Do jeito que você faz com ele, ele vai fazer com você também. Da maneira que você dá, você recebe também. Então as mulheres, elas entregaram seus espelhos. Elas abriram mão de seus espelhos, ou seja, abrir mão dos espelhos é você não tratar a pessoa como ela merece ser tratada. Até porque Jesus não nos ensinou assim. Isso é tipo do ser humano. Nós como pessoas, né? É assim que muitas das vezes agimos. Não, mas fulano fez assim comigo, eu faço com ela também. Mas como Jesus nos ensina a fazer? A tratar a pessoa do mesmo jeito que ela nos tratou? Olha comigo Mateus capítulo 5, por favor. Dá um pulinho lá rapidinho. Mateus 5, verso 44. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aliás, vamos ler do verso 38 aqui. Mateus 5, 38. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, verso 38, Mateus 5, 38. Ouvistes que
que foi dito: olho por olho e dente por dente. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, a vida inteira você ouviu isso. Olho por olho e dente por dente. Fez comigo, eu faço também. A vida inteira você ouviu isso. Ouviste, você ouviu. Verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também o quê? A outra. Jesus estava dizendo: olha, a vida inteira você ouviu. Se te bater, você bate também. Fez contigo, você faz também. Talvez desde criança você ouve assim. Eu, porém, digo: se alguém te bater na face direita, você vira também. Chega. Ah, pastor, ninguém faz isso. É preciso entender o que é dar face, a dar outra face. O que representa a outra face? Tem tanta coisa que eu podia dizer. A outra face representa espiritualidade. Por quê? Você lembra que o Moisés ele sobe ao monte, fica diante de Deus no monte orando? E quando Moisés desce do monte, você lembra como é que estava o rosto dele? A Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Mas brilhava tanto que as pessoas fugiam dele. Jesus, quando estava no monte com os seus discípulos, a mesma coisa. Diz a Bíblia que ele se transfigurou. A face de Jesus brilhava. A face representa espiritualidade. Dar outra face é mostrar para aquele que te feriu que você é uma pessoa espiritual. Aquele que te fez algo, você ora por ele. Aquele que te prejudicou, você não vai prejudicá-lo. Talvez vai surgir oportunidade, mas ao invés disso, você vai fazer como Cristo mandou fazer. Quem está entendendo? Você está entendendo? Dar a outra face é mostrar o outro lado, é mostrar um lado espiritual que você tem. O que mais? Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser ir, que ele empreste. 43. Ouviste que foi dito. A vida inteira você ouviu isso aqui. Amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Olha aí. Isso é abrir mão do espelho. É não fazer com a pessoa como ela fez comigo. Amai os vossos inimigos. Que mais? Bendizei os que vos maldizem. Ô pastor, mas está falando mal de mim. Eu vou falar bem dele. Fazer bem aos que vos odeiam. Pastor, mas a pessoa me odeia. Botou meu nome na boca do sapo, pastor. O que eu faço? Coloca o nome dela no caderno de oração para a gente orar por ela. Você paga o mal com o bem. Que mais? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pastor, mas tem uma pessoa que fica me perseguindo, pastor. Fica no meu pé, me persegue. O que eu faço por ela? Ora por ela. Eu não vou persegui-la também. Não, eu vou orar por ela. Versículo 45. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão vereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra está mandando, irmãos, pagar o mal com bem. O espelho devolve na mesma moeda. O espelho dá o troco daquilo que foi feito. Você fez para mim, eu te faço também. As mulheres, ao abrir mão dos espelhos, estavam dizendo: olha, eu não sou essa pessoa que vive de vingança, que vive cheio de mágoa no coração, torcendo para um dia ter a oportunidade de revidar. Não. Eu trato o mal com bem. Diga graças a Deus. Jesus ensinou a fazer assim. E quantas vezes você vai passar por essa situação? Ô pastor, eu cheguei no lugar onde eu era maltratado. E o que eu fiz com as pessoas que me maltratavam? O que eu fiz com a pessoa que me tratava mal? O que eu fiz com aquela pessoa que não gostava de mim? O que eu fiz? Orei por ela.
Quem já fez isso? Você já orou por alguém que estava te distratando? Eu te garanto que o coração dessa pessoa mudou com você. Pastor, ela não gostava de mim. Eu simplesmente comecei a orar por ela e o coração dela mudou comigo. A gente precisa agir assim. O coração das pessoas pode mudar. A Bíblia diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, este faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Até o teu inimigo pode ter paz com você se você começar a orar por ele, se você mudar a maneira de tratar. Pergunte a você, irmão, como é que você tem tratado as pessoas ao teu redor? Ah, pastor, pisou no meu carro, pastor, comigo mesmo. Tem uns que dizem assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Depois que eu entro na briga, pastor, eu não saio mais não. Eu gosto de uma briga, é comigo mesmo. Tem gente assim. Quando a palavra nos ensina, diferente. Por exemplo, Esaú ficou 20 anos querendo matar o Jacó. Dizendo, não, Jacó me enganou, Jacó me enganou, Jacó me enganou. E o dia que ele encontrou o Jacó? Deu um abraço no Jacó, um beijo no Jacó, se entenderam. O Esaú estava ajudando, abrindo mão dos seus espelhos. Ah, meu irmão me tratou de um jeito, mas eu vou tratá-lo bem, não vou tratá-lo mal não. Meu irmão me enganou, mas eu vou tratar bem meu irmão, não vou matar. Eu podia matar o meu irmão, oportunidade o Esaú teve, mas ele disse, eu não vou matar meu irmão não. O Esaú abriu mão dos espelhos. Quem está entendendo? Você está entendendo? Podia citar o exemplo de José no Egito. O José foi vendido pelos seus irmãos e após ficar na prisão do Egito, sofrer, ele chega a governador da terra do Egito. E os irmãos dele vão comprar comida com ele. E o José os reconhece. E o José podia agora fazer com eles a mesma coisa, não podia? O José podia dizer assim, eu fiquei na prisão, vou deixar meus irmãos na prisão também um pouquinho para eles entenderem como é que funciona o negócio. Só dá só um castigozinho de leve deles. Pensa que não passava isso na cabeça dele? Passava. Ah, agora eles estão na minha mão, miseráveis. O que eles fizeram comigo não se faz nem com cachorro, eles vão me pagar agora. O José podia ter feito, irmão, mas o José jogou fora o espelho. Abriu mão do espelho. Ele se revelou aos seus irmãos, declarou quem ele era. E os irmãos então aí ficaram desesperados, e falaram, pronto, é o José que está aqui. A gente fez com ele, ele vai fazer com a gente do mesmo jeito. Não. Pediram perdão ao José, José perdoou a gente. Nos perdoe, por favor, porque o mal que nós te fizemos, ele disse, olha gente, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou todo esse mal em bênção. Deus transformou toda a maldição em bênção. Ficam preocupados não, porque Deus sabe o que está fazendo. Fala aí que você irmão, joga fora os seus espelhos também. Ah, pastor, mas o que me fizeram foi muito sério, mas o que me fizeram foi para quê? Se você ficar jogando bomba lá, ele joga bomba em você, não vai acabar nunca esse negócio. Mas se você trata bem, automaticamente você muda essa situação. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A pessoa fica irada quando você trata ela com dureza. No livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 6, a Bíblia conta um episódio bonito, onde alguns homens vieram para matar o profeta Eliseu. Por quê? Porque o Eliseu revelava os segredos do rei da Síria. Sempre que o rei da Síria armava uma emboscada para Israel, o Eliseu descobria a emboscada e mandava o povo ir para um outro caminho. Foram lá e falaram para o rei, rei, não é que tem alguém entregando, é que lá tem um homem de Deus lá, e esse homem de Deus sabe até o que o senhor fala dentro do seu quarto. O rei falou assim, bom, então prende esse Eliseu aí. Foram para prender o Eliseu, cercaram a cidade. O moço do Eliseu, em desespero, veio até o profeta. Profeta, cercaram a cidade, vão matar a gente aí. O profeta fez uma oração, Deus abre os olhos desse moço, para que ele veja. Deus abriu os olhos do moço, o moço viu que a cidade tinha carros e cavalos de fogo, o exército de Deus estava com Eliseu. E o Eliseu disse o seguinte, Deus, fere essas pessoas de cegueira. Está todo mundo ceguinho, ninguém enxergava nada. O Eliseu tomou pela mão e falou, vem comigo que eu vou levar vocês até onde vocês têm que ir. Foi conduzindo o inimigo dele. Colocou todo mundo dentro da cidade e orou a Deus de novo. Deus, abre os olhos deles agora. Quando eles abriram os olhos,
estavam cercados. Eliseu podia matar todo mundo ali. Os inimigos de Eliseu estavam agora nas suas mãos. Eliseu podia fazer o que quisesse deles. E o rei falou assim, profeta, ele chamava o profeta de pai. Meu pai, olha aí o que Deus fez, meu pai. Eles vieram para nos matar. Mas agora eles estão na nossa mão. Nós é quem podemos matá-los. Vamos matar eles agora? Vamos. O rei só voltou a fazer assim, eu quero matar, deixa eu matar. Ele veio para me prender, veio para me matar. Agora eles estão na minha mão. Rei, o profeta, vamos matar todo mundo? E Eliseu disse, não. Não, rei, não. Não, profeta, não. O que a gente vai fazer então? E o Eliseu disse assim, ao invés de matar, prepara uma mesa bem bonita para eles. O profeta, você está maluco? Não, prepara aí uma mesa para eles. O Eliseu mandou preparar uma mesa, eles comeram e o Eliseu os despediu em paz. Ao invés de matar os inimigos, Eliseu despediu todo mundo de barriga cheia. A Bíblia diz que nunca mais as tropas da Síria entraram em Israel. Como é que vai entrar? Se passasse pela cabeça deles vir contra Eliseu de novo, alguém ia se lembrar, mas peraí, o Eliseu deu comida para a gente. O Eliseu nos alimentou. O Eliseu podia ter nos matado, ao invés de nos matar, nos deu comida. Ou seja, o Eliseu pagou o mal que fizemos a ele com bem. Isso é abrir mão do espelho, meu irmão. O espelho paga com a mesma moeda. O espelho dá um troco daquilo que foi feito. Quando eu abro mão dos espelhos, como as mulheres fizeram, eu já não trato mais as pessoas dessa maneira. Como elas mereciam ser tratadas, como eu acho que tinham que ser tratadas. Eu vou tratar como Deus manda eu tratar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Trate como Deus manda tratar. Ainda que, como ser humano se somos, em algum momento você tinha aquela vontade, que vontade, mas você sabe que Deus não queria que você falasse. Eu até estava contando aqui, eu disse que eu trabalhei numa empresa, fiquei 30 dias nessa empresa. Imagina, tinham 3 máquinas, 3 trabalhadores para as máquinas. Eu cheguei como um 4º trabalhador. Para que 4 trabalhadores se tem 3 máquinas? Alguém poderia ser mandado embora. A desculpa que o patrão deu a eles é que ia fazer mais um turno. Alguém ia trabalhar à noite. Mas eles imaginavam diferente. Não, peraí. O patrão vai mandar um de nós embora e vai colocar esse Paulo no lugar. Então você imagina o ambiente, como é que ficou. Eu chegava, dava bom dia gente. Ninguém dizia nada. Na hora do almoço, eu chegava, me sentava à mesa com eles para almoçar. Gente, dá licença, levantava todo mundo, um ia para lá, outra para cá, eu ficava sozinho na mesa. Na hora de ir embora, tchau gente, até amanhã. Ninguém falava nada. Todo mundo de cara amarrado, mas nem olhava na minha cara, não olhava. Se eu precisasse de alguma coisa, eu já estava nem pedindo. Se eu não soubesse onde está alguma coisa, procura aí, né? Vai lá, acha lá, procura lá. Dá o teu jeito aí. Assim mesmo. Foi assim no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas todo dia eu chegava e fazia a mesma coisa. Bom dia! Dava um bom dia mais sonoro ainda no outro dia. Na hora de ir embora, tchau gente, até amanhã, hein? Ainda que ninguém me respondesse. O tempo foi passando. Quando eu já estava lá uns 25 dias mais ou menos, aí na hora de ir embora eu me surpreendi, que eu dei tchau para eles, e um deles disse assim, ô Paulo, você vai para o lado da rodoviária, né? Ou eu estou de carro hoje aí, vamos de carona comigo hoje, a gente vai te dar uma carona. Eu fiquei meio preocupado com aquela carona dele. Estou brincando não. 25 dias me distratando, agora me oferece carona, leva para um canto e me mata, né? Pensei, né? Pensei, eu vou me matar, fiz uma oração ali, fiquei sem graça também de recusar a carona, porque os camaradas nunca me deram nada, a hora que me dá, fiz oração, tá bom, bora. Graças a Deus, estou aqui, vivo das vivinhas, né? Mas dali em diante começaram a me tratar bem. Mas foram necessários 25 dias quebrando pedra ali, todo dia. Se eu destratasse também. Ninguém falou comigo, também não vou falar com ninguém. Eu estaria usando meu espelho ainda, dando o troco, pagando com a mesma moeda. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo, seu pastor, quer te mostrar? Jesus não fazia assim. Pastor, mas Jesus é Jesus, né, pastor? Eu não sou Jesus.
Ah, você não diz que é cristão? Cristão quer dizer o que mesmo? Parecido com... Um autor falou uma vez uma coisa, não existe essa palavra, não existe isso. Mas só para ele colocou isso no livro que eu li para a pessoa entender melhor. Ele disse que se existe Cristo, né? É como se fôssemos também cristozinhos, ele estava colocando assim. Não existe essa expressão. Mas para mostrar que eu tenho que ser parecido com meu pai. O filho não é parecido com o pai? Tem que parecer com o pai. E a gente às vezes quer ser parecido com Jesus só no expulsar o demônio, no curar o doente, mas não quer ser parecido com ele nas perseguições. Jesus disse: se batem em madeira verde, que sou eu, não vão bater em madeira seca, que são você? Você tem que ser parecido comigo. E para ser parecido com Jesus, eu tenho que também aprender a pagar o mal com... Até porque Jesus só fazia isso. Fazia o mal a ele fazia o bem. Diga graças a Deus. E aí, irmãos, eu queria ver com você agora, em João capítulo 21, algo extraordinário. Só quem é espiritual pode entender isso aqui. João 21. O que estava acontecendo aqui? Você sabe que o Pedro, ele havia dito para Jesus que nunca negaria Jesus. Ele disse para Jesus: Senhor, por ti eu darei a minha própria vida, Jesus. E Jesus falou para ele: Pedro, não é bem assim não. Tu vai me negar, Pedro. Não nego, não. Nega, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, não nego, não. Nega, Pedro. Não, tá bom, deixa eu ver. Prenderam Jesus. O Pedro foi atrás, seguindo de longe. E teve um momento que alguém falou assim para o Pedro: você andava com Jesus, você faz parte do grupo de Jesus. Ele disse: não, nunca vi esse homem, não. Daí a pouco um outro pergunta: você estava com ele? Não, não estava, não. E tem um evangelho que ele chega até a jurar que nunca conheceu Jesus. Eu nunca vi esse homem na minha frente. E aí o galo cantou. E a Bíblia diz que o Pedro foi chorar amargamente. Chorou. O Pedro, veja, traiu Jesus. Ele nega Jesus, ele trai Jesus. E agora, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que Jesus se manifesta a eles. O engraçado é que Jesus, quando ele vai, ele fala com a Maria Madalena, ó, vai, fala aos meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei. Ora, se ele diz fala aos meus irmãos, o Pedro já estava incluso. Mas ele diz fala aos meus irmãos, e especialmente ao Pedro. Fala com Pedro, eu ressuscitei. Vai lá falar com ele. E com certeza ela foi e falou com Pedro. Só que o Pedro, a Bíblia diz até que o Pedro corre até o túmulo, chega lá, o túmulo estava vazio, mas ele ainda não tinha visto Jesus. Agora você acha que o Pedro queria ver Jesus? Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas qual seria a reação de Jesus ao encontrá-lo? Se você traísse uma pessoa, se a pessoa morresse por tua causa, agora essa pessoa ressuscita, você ia querer vê-la? Aconteceu algo assim uma vez, um irmão há muitos anos disse para mim: pastor, quando eu estava no mundo, uma pessoa foi para a prisão por minha causa. E ele disse que quando saísse da prisão ele vinha me pegar. Hoje eu estou na igreja, sou de Jesus, e eu sou quem está saindo da prisão e já mandou recado que vem me pegar. O que eu faço agora? Para você de Jesus agora, né? Só, se ele vier, você prega para ele. Se te matar, você está salvo. Mas ele não vai te matar não, fica tranquilo, você prega para ele. O camarada saiu da prisão, foi até ele, e ao encontrá-lo, não conseguiu matá-lo. Viu que ele estava com Jesus agora, deixou para lá, seguiu o caminho dele, falou: fica na igreja, sai da igreja não, acabou. Mas ele passou uns dias sem dormir. Agora você imagina como é que estava o coração do Pedro. Jesus morreu, foi para a prisão por minha causa, morreu por minha causa.
Agora ele ressuscitou. Jesus vai me esculachar. Jesus vai acabar comigo. Jesus vai falar que eu não valho nada. Ele vai acabar comigo. Se ele me encontrar, ele vai me esculachar. Vai falar que eu não valho nada. Vai me xingar. Vai falar que eu sou sem vergonha, que eu traí, que eu neguei, que eu menti para ele. Acho que o Pedro não queria muito encarar Jesus, não. Devia correr de Jesus muita coisa. Mas esse texto aqui, João 21, eu queria mostrar para você o momento em que Jesus, preste atenção, Jesus se vinga do Pedro. Pelo Pedro ter traído. Esse vinga, eu vou botar aqui, entre aspas aqui, esse vinga, mas olha a vingança de Jesus. O Pedro negou Jesus, traiu Jesus. Olha Jesus se vingando dele. É como se Jesus viesse e falasse assim: ah, tu me traiu nessa cerimônia. Olha o que eu faço contigo, olha aí, ó. Versículo 2, vamos ler do verso 1. João 21, verso 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Olha o verso 11, irmãos. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga graças a Deus. Eis a vingança de Jesus. Tu me traiu, né, Pedro? Tu me enganou, né, Pedro? Tu mentiu para mim, né, Pedro? Você disse que ia comigo até a morte, mas não foi. Pedro, você mentiu. Pedro, você... Olha como é que eu trato contigo agora, Pedro. Eis aqui a punição que eu estou dando para você. Pedro, toma aqui a maior pescaria da tua vida. Mas, pastor, não estou te entendendo. Que punição é essa? Se olharmos com os olhos naturais, o Pedro não merecia nem um lambari. Não é nem um peixinho pequenininho. Mas Jesus deu a ele a maior pescaria da vida dele. Diga graças a Deus. Deus não trata como nós tratamos. Deus não vê como nós vemos. A punição que Jesus... Punição entre aspas aqui. Irmão, Jesus não paga o mal com o mal. Jesus paga o mal com o bem. Diga glória a Deus. Muitas das vezes na sua vida, uma grande bênção de Deus veio para você, talvez depois de um fracasso seu, não depois de um sucesso grande. Porque Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Deus tem prazer em fazer festa. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai não podia ter esculachado, né? Ao invés de esculachar, o que o pai fez? Fez uma festa para ele. Diga glória a Deus. O outro irmão não entendeu nada, mas peraí, ele saiu de casa, gastou tudo, voltou, e o Senhor deu festa para ele. Não estou entendendo nada. Mas é assim o caráter do nosso Deus. Deus não trata como nós tratamos. O tratamento de Deus é assim. Erramos com Ele todos os dias. Falhamos com Ele todos os dias. E o que é que Ele faz conosco? Se Ele nos tratasse como merecemos, mandaria fogo sobre nós. Ao invés disso, o que é que Ele faz? Nos dá a maior pescaria da nossa vida. Amém ou não amém? Fala aí que você não se prepare, que está vindo aí a maior pescaria da tua vida. Ô pastor, mas eu não mereço. Pois é. Você não merece mesmo, não. Eu não mereço também, não. Isso é pela graça de Deus. O que é graça? Favor e merecido. Eu não mereço, mas Deus quer me dar.
Não, mas eu não mereço, mas Deus quer dar, e aí? Não tem preço. Ah, não tem dinheiro para comprar, não precisa, eu estou te dando, toma. Deus trata assim conosco. E sempre que você vê a palavra graça, sempre que você vê uma canção mencionando graça, você vai ver que vem acompanhado de maravilhosa, porque a graça é maravilhosa. Deus não nos trata como o homem nos trataria. Talvez em algum momento você viu uma situação onde você disse aquela pessoa merecia ser tratada assim. Aí você vê que Deus vem e trata totalmente diferente do que você colocou. É Deus mostrando para você, você não sabe de nada, eu é que sei. E às vezes a pessoa até se enche e começa a se achar. Não, eu que sou bom. Não, é Deus que é bom. Eu lembro uma vez, irmão, eu falei isso aqui hoje cedo, a gente às vezes ora por pessoas e a gente gostaria que todos ficassem curados. Às vezes não acontece. Já orei por pessoas e elas, paralíticas, elas não andaram, mas já orei por pessoas também, elas andaram. Eu me lembro o caso de um que eu acabei de orar e esses paralíticos estão correndo, levantou da cadeira e estão correndo, mas corria. Para alguém que estava um ano na cadeira de roda e a pessoa levantou e estão correndo. E aquele dia talvez tivesse sido para mim um dos piores da minha vida. Um dos mais difíceis da minha vida. Ou seja, no pior dia da minha vida eu orei para um paralítico e o paralítico andou. Não era no melhor dia da minha vida, era no pior. Se fosse no melhor, podia dizer assim, não, eu estava na unção de Deus, assim, passei a tarde inteira orando, buscando a Deus, na consagração de, 72 horas com Deus, estava no monte, passei a noite no monte, orei, busquei, estava cheio do azeite, não, estava numa luta que você não tem ideia. Mas foi no dia que eu me sentia pior, que Deus fez o paralítico andar. Aí eu chorava, né? Porque não era só porque o paralítico estava andando, mas porque eu sabia da minha condição. Era como se Deus dissesse, Paulo, não é você não, sou eu. Você não é bom não, Paulo. Deus estava dizendo para mim, bom sou eu. Você não é bom não. Fala que você é irmão, bom é Deus, não é tu não. Não pega ali e fala assim, larga de ser bobo, tu não é bom não. A gente às vezes dá uma de bobão, se achando que eu sou o homem da oração poderosa, o homem da oração forte. A minha oração não está sendo. Se Deus não estiver com a gente, que seria de nós se não fosse o Senhor, meu irmão? Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, o salmista disse. Se não fosse Deus, o inimigo me engolia. Mas Deus é comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz a Bíblia. É tudo dele. E ele não trata como nós tratamos. Pastor, mas aquela pessoa merecia. Não, Deus é que sabe o que ela merecia. Aos nossos olhos talvez até merecesse, mas o nosso Deus trata com graça, diga glória a Deus. E nós temos muito que aprender com Deus acerca da graça dele. É muito fácil a pessoa dizer, aquela pessoa ela tinha que morrer. E se fosse você, galera? Se fosse eu? Aquela pessoa tinha que... E se fosse eu? Diríamos a mesma coisa? Abre mão dos espelhos então. É você parar de tratar as pessoas como elas tratam você. Parar de dar um troco, parar de se vingar, de dar a mesma moeda, tratar com a mesma moeda. Não. Jesus nos ensinou diferente. Amém ou não amém, irmãos? Como entender isso, irmão? O Pedro nega Jesus, traz Jesus e Jesus dá a ele a maior pescaria da vida dele. Dá para entender isso? Você consegue compreender isso? Tem uma canção que diz que ninguém explica Deus. Realmente, como é que você explica um negócio desse? Aos nossos olhos, o Pedro não merecia nada. Porém, Jesus dá a ele a maior pescaria da vida dele. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai nos dar grandes bênçãos no momento em que menos podemos ter, em que menos temos condições, Deus vai dar. Para mostrar que é tudo pela graça dele. Você lembra que o Gideão venceu uma guerra? Ele tinha 32 mil soldados, Deus fez ele vencer a guerra só com 300? Para mostrar para o Gideão que era Deus, não era Gideão. Gideão não estava com nada, era Deus que era todo poderoso. Amém ou não amém? Grande é o nosso Deus, irmão. Que possamos abrir mão dos nossos espelhos, como aquelas mulheres em Êxodo fizeram. Detalhe, ao abrir mão do espelho, o que Moisés fez com o espelho? Uma pia, para que as mãos estivessem lavadas, os pés lavados. Um dia estaremos diante de Deus. E se as nossas mãos estiverem sujas, como é que vai ser?
O salmista, no Salmo 24, o Senhor, ele fala ali: quem entrará no santuário, quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. As nossas mãos têm que estar limpas. Mas só tem jeito da minha mão estar limpa, eu preciso da pia. E para ter a pia, eu preciso abrir mão do meu espelho, uma coisa puxa a outra. Enquanto eu conservar comigo, não, ele me paga, um dia ele vai me pagar. Dentro de mim vai estar esse desejo horrível de vingança, não vai me levar a nada, só vai me puxar para trás. E Deus não tem como me abençoar. Mas quando eu abro mão dos meus espelhos, eu entrego o meu espelho para Deus. Olha, Deus, fulano me fez isso, mas eu entrego nas suas mãos a vida dele, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Deus sabe fazer coisa. Deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe fazer coisa em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Abra a mão dos espelhos hoje. Faça como aquelas mulheres. Doe para Deus o seu espelho. Eu só estou entregando ao Senhor. E Deus fará desse espelho uma pia, para que as suas mãos estejam limpas em nome de Jesus, porque um dia todos vamos estar diante deles. Hein? Tudo vem dele. Tudo é dele. Grande é ele, bom é ele. E ele é que sabe aquilo que precisamos em nome de Jesus. Mas fica essa palavra no coração. Pedro traz Jesus e ganha a maior pescaria da vida dele. É Deus maravilhoso. Deus, o caráter de Deus não é como nós. Deus não vê como nós vemos. Aliás, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Não vão querer entender por que Deus agiu assim, por que Ele fez assim. Ele sabe de todas as coisas. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, querido. Amém? Fica de pé para a gente fazer a oração em nome de Jesus. É hora de você abrir mão dos seus espelhos agora. Colocar diante de Deus. Deus, olha, eu quero ofertar os meus espelhos ao Senhor. Alguém um dia me feriu. Eu não quero pagar como o espelho faz. Eu não quero devolver da mesma forma. Eu não quero fazer do jeito que foi feito, não. Então feche os seus olhos e fale com Deus agora. Coloque diante de Deus. Diga a Deus: eu aprendi sobre a tua graça hoje. E eu quero essa graça presente na minha vida. Feche os seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Meu irmão, ninguém consegue entender o agir de Deus. Por que Deus age dessa maneira? Por que Deus age dessa maneira? Você não tem que questionar Deus. Muita gente não entende, não, mas aquela pessoa não merecia ser perdoada. Aquela pessoa não merecia o perdão. Aquela pessoa não merecia. Deus é que sabe de todas as coisas. Coloque a sua vida diante dele. Ninguém consegue explicar o nosso Deus. Quem poderia dar uma pescaria tão grandiosa ao Pedro após a traição de Pedro? Não era o Pedro que era bom, era a graça de Deus que era grande. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante dele. Você pode louvar o nome dele. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida.
Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu amor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Biologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me mandar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas secretas. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, ouça a medida, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, ouça a medida, ninguém explica, ninguém explica Deus. Erga as suas mãos para Ele, meu irmão. Apresente a Deus os seus espelhos. Talvez alguém um dia fez algo contra você, algo que te feriu, te machucou, e você ainda traz os espelhos com você, a vontade de fazer do mesmo jeito que te fizeram, o desejo de revidar, o desejo de devolver, de dar um troco, de pagar com a mesma moeda. Hoje é dia de deixar os espelhos diante de Deus, como aquelas mulheres fizeram, ir para casa livre, ir para casa liberto, ir para casa mais parecido com Cristo. O diabo vai dizer que você é bobo, vai dizer que você é tolo. O inferno vai querer argumentar com você, dizendo que você é bobo, que você não tinha que agir assim. Mas você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus, meu irmão. Quem é parecido com Cristo age assim. Quem é parecido com Jesus age assim. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Vamos para casa com essa palavra dentro do coração, mas deixando na tua casa os nossos espelhos. Não vamos tratar como fomos tratados, mas vamos orar por aqueles que nos perseguem. E o Senhor fará a obra. O Senhor fará a obra em nome de Jesus. Diga assim: eu escondo a palavra de Deus em meu coração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus do forte. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus? Quem está abençoado, diga glória a Deus. Amém? Pode ser.